Nós estamos aqui hoje no 20º culto, ou no 20º dia, no 22º culto da 34ª Santa Convocação, cujo o tema é Estou Convosco. Esta 34ª Santa Convocação, assim como foi a 33ª Santa Convocação, está sendo nos lares. E hoje, no lar da nossa irmã Ivanilda. E é muito prazeroso estar aqui reunido como igreja na casa da serva do Senhor. Queria dizer aos irmãos que mantivessem concentração, porque está sendo gravado o culto. E esse culto ele vai para a nossa rádio www.radio7ibpc.com. Vai no YouTube, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Messenger, e vai lá na página da Igreja Batista em Parque dos Camargos e na página do pastor Sérgio Salvádio e na página também de Sérgio Salvádio. Então, nós estamos na presença de Deus, em culto a Deus, no lar, e Deus está conosco aqui neste lugar. Nós estaremos falando nesta noite sobre a falta de fé genuína. E é muito curioso esse tema, porque nós não estamos falando de pagãos, nós não estamos falando de pessoas comuns. O texto pelo qual nós trabalharemos está em Mateus capítulo 23, de 13 a 36. Mas nós começaremos lendo Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. A dica que eu vos dou para que todos abram a Bíblia. Bote o Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. A hora que eu escutar o folheamento parar, entenderei que todos acharam. Nós temos tempo, é tranquilo. A prática de termos monitores na igreja faz com que as pessoas vão se acostumando aos monitores. Mas o papel é muito mais físico e é melhor, né? Está escrito assim na palavra de Deus. Portanto, convém que com mais diligência atentemos às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos deslizemos. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma salvação tão grande, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus, juntamente com eles, com sinais e milagres e várias maravilhas e distribuição de dons do Espírito Santo, segundo sua própria vontade. Ilumina-nos, ó Senhor Jesus, tanto na proclamação do teu evangelho, como no ouvir, meditar, aprender, se arrepender, endireitar o caminho e continuar esta jornada
até o dia de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Ô, amados de Jesus Cristo, nós estamos vendo acerca das pessoas que ouviram do Evangelho e creram, se arrependeram, tiveram os seus nomes perdoados e foram salvas. E falamos também daquelas pessoas que ouviram o Evangelho, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados e, por consequência, não foram salvas. E há muitos relatos da palavra de Deus que nos faz aprender com o erro dos outros. A palavra de Deus nos diz que quem é sábio ouve conselhos. Quem não é, não ouve. A palavra de Deus também nos diz: repreende o sábio e ele te amará. Repreende o tolo e ele te odiará. Então, amados de Jesus Cristo, as coisas são duplas, são dois grupos que ouvem e reagem de forma diferente. Esse texto que nós acabamos de ler aqui nos fala de pessoas que conhecem a verdade, que ouvem as boas novas de salvação em Jesus Cristo, mas nunca se dispõem a entregar as suas vidas a Ele, de corpo, de alma e de espírito, preferindo ficarem no estado em que se encontram. Essas questões, elas são importantes porque nós estamos estimulando as pessoas a saírem a campo e evangelizar. E vão encontrar gente como a gente, de carne e osso. E pessoas que são religiosas, que creem em Deus, mas têm a sua filosofia religiosa e têm a sua forma de crer em Deus. E de como segui-lo, e de como se comportar nos atos e costumes. Na época de Jesus Cristo, havia alguns grupos dos quais destacamos dois, que são pessoas religiosas, conhecedoras da lei, portanto, conhecedoras do Pentateuco, conhecedoras da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conhecedoras. Dentre elas, as quais escreviam ou transcreviam o Pentateuco, que prescreviam a Torá, profundos conhecedores da lei de Moisés. Tinham intelectualmente conhecimento e de tais práticas que deveriam fazer e de práticas que não poderiam fazer. Mas conhecer intelectualmente é uma coisa, e cumprir com os desígnios, com os decretos estabelecidos por Deus é outra coisa. Esses grupos que se destacam aqui no tempo em que Jesus Cristo evangelizou sobre a terra, em primeiro lugar estão os escribas, que intelectualmente conheciam a lei de Deus, mas que não vivia de acordo com a lei. Há muitas pessoas que conhecem a Deus, mas conhecem a Deus porque estudaram, porque leram, intelectualmente têm lá na cabeça, memorizado, e até são pessoas que
conhecem, você vai falar, ele continua a falando os textos bíblicos. Mas, entre conhecer, obedecer, se arrepender e servir, é bem complicado. São coisas distintas. Para que a palavra de Deus tenha na vida da pessoa uma transformação, é necessária a submissão ao Senhor e aos seus ensinos. Diferente de ser religioso, cristão, e que é mais submisso ao estatuto e ao regulamento interno e à doutrina denominacional do que propriamente a palavra de Deus. E aqui nesse texto de hoje, nessa mensagem de hoje, é uma mensagem para você que veio a Jesus Cristo, que tinha uma vida dissoluta, vivia no erro, vivia no pecado, e se converteu e já conhece parte da palavra e tem já um costume religioso denominacional, que não possa ocorrer com você o que ocorreu com os escribas e nem com os fariseus. Deus não nos chamou para sermos nominais, nos chamou para sermos genuínos, na prática do bem e na fé, no conhecimento, na obediência, sem orgulho, sem soberba, sem vaidade, com amor e humildade. Porque o conhecer a Deus é maravilhoso, mas é, ao mesmo tempo, perigoso. Porque no dia do juízo, não dá para se eximir de que nós não sabíamos ou não conhecíamos aquilo que Deus falou. Então, esse negócio de ler a Bíblia para orgulhar-se de que leu e de que conheceu e de que, diante das outras pessoas, se ensoberbece, porque, nunca se esqueça de uma coisa: o leiro de pato é no chão. Humildade cabe em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus nos fala que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, seja aquele que sirva. Mas os escribas e os fariseus se achavam. Eles eram problemas e traziam transtornos para o próprio Deus Salvador encarnado, Jesus Cristo. E nas suas tradições, ainda perseguiam aqueles que seguiam a Jesus e até o próprio Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, os escribas conheciam a lei de Deus, mas não viviam de acordo com ela. E os fariseus? Preocupavam-se mais com o dinheiro e poder do que em ter uma conexão com Deus genuinamente. Então, são dois grupos distintos que eram conhecedores da Torá, estavam em evidência, eram tidos como autoridade, respeitados como autoridades, mas no relacionamento com Deus deficitários. E com consciência de que estavam em falta diante de Deus. Ou então, dada tanta arrogância que eles tinham, eles tiveram os seus ouvidos tapados, os seus olhos fechados, e o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que não vissem. Então, amados de Jesus Cristo, havia um outro grupo de líderes religiosos que não acreditaram que Jesus era o Messias prometido, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11, que diz: e veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Então eles não creram, tanto é que nós vemos agora, eu postei nesses dias atrás aí a novilha vermelha, e que eles estão para
fazer o sacrifício que vai voltar depois de 2000 anos. As novilhas vermelhas estão em Israel, vieram lá do Texas. Todos os utensílios do templo eles estão prontos. Os levitas já treinaram o sacrifício. Existe uma novilha perfeita para o sacrifício, que é para a construção do templo, que é o sacrifício para a construção. Está tudo pronto para vir o Messias esperado deles. Mas o Deus verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós não é crido por eles até agora. E continua aí os escribas, e continua os fariseus, e continua os saduceus, e continuam os líderes religiosos crendo de uma forma que julgam ser real, mas é irreal, e é imperfeita, e caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Amados de Jesus Cristo, afinal de contas, o que a Bíblia nos ensina sobre a salvação? A salvação, segundo a fé, não é automática. Você, quando for falar do Salvador e da graça salvadora dele, a pessoa tem que crer, confessar Jesus, arrepender-se dos seus pecados e mudar a vida. Não é de forma automática. Se difere de pessoa para pessoa. Amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, a salvação exige uma resposta pessoal e voluntária. É do indivíduo. É algo particular. Não é porque você é salvo que, em decorrência disso, todos da sua casa são salvos. Há uma promessa de salvação para toda a casa, mas crê no Senhor Jesus Cristo. Crendo, você tem a promessa de ser salvo e de a salvação alcançar os da sua casa. O tempo pertence a Deus, que não é no Cronos, é no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o cronômetro. Já são 8h35. O tempo ele não para, mas o tempo de Deus é eterno. Então a nossa vontade não é a vontade dele, o nosso caminho não é o caminho dele. Mas você que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma fiel testemunha e precisa falar desse amor para outras pessoas, sabendo que enfrentará resistências e filosofias e conceitos e as pessoas vão botar você em xeque. Amados de Jesus Cristo, a salvação exige arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu repetir, porque é só Jesus Cristo que salva. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Só Jesus Cristo salva. Você quer ir para o céu? Não é Maomé. Você quer ir para o céu? Não é Buda. Você quer ir para o céu? Não é Maria. Você quer ir para o céu? Não é José. O nome do Salvador é Jesus, que é Deus e que se fez carne. O poder dele é tão tremendo que ele, Espírito, materializou-se no útero de uma virgem chamada Maria. Mas Maria não salva. Tanto é que o anjo disse: bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Quem é bendito? Jesus. Quem salva? É Jesus. Ninguém mais salva. Esse negócio de peça para a mãe que o filho responde é uma mentira, é um conto do vigário. Então aqui a salvação exige arrependimento. Mas para ter arrependimento é necessário ter consciência de que é pecador. Se perguntar para as pessoas, você é pecador? Muitas delas vão dizer: eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu trabalho, pago os meus
compromissos e não tem consciência do que é pecado. Pecado é toda a humanidade. Esse é o pecado que herdamos em Adão. Lá na palavra de Deus diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então eu tenho consciência de que eu sou pecador, porque a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Nós todos que estamos aqui somos pecadores. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações e nós pecamos por atitudes. Mas Deus é santo. E nós temos que entender que sem santidade ninguém verá a Deus. Quem perdoa pecado é Jesus. E não precisa se rezar 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, 72 creio em Deus Padre. Assim como eu estou falando com você, eu errei, eu transgredi, eu falhei, o Espírito Santo ele me mostrou: você errou, você pecou, eu me arrependo e confesso. E os meus pecados eles são perdoados. Mas assim, esse negócio de eu peco hoje, amanhã peco a mesma coisa, e depois da manhã eu peco a mesma coisa, e vou... aquele pecado predileto, ó, procura abandonar o pecado. Eu lutei quase que minha vida inteira, e isso não é pecado, tá? Mas a Coca-Cola lá na minha vida foi uma desgraça. Ela comeu os meus ossos. E eu lutei para sair fora dessa Coca-Cola. Agora há pouco tempo, acho que não tem 3 anos nela, Ludmila. Eu só bebo água. Até suco eu reluto para tomar. Bebo água. E devia ter feito isso a vida inteira. Teria mais saúde do que eu tenho. Destruir os meus ossos com Coca-Cola. Tenho artrose nível 5. Pequei contra o meu corpo. Eu tenho que ficar sentado. Eu não aguento ficar em pé. Agora, existem pecados que, além de ser contra o próprio corpo, é contra Deus. E aí, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, porque Deus é santo. Então, amados de Jesus Cristo, pessoas intelectualmente convencidas não são pessoas genuinamente convertidas. Entre entender intelectualmente e acreditar e me arrepender e confessar os meus pecados e pedir a misericórdia de Deus para me perdoar os pecados e escrever o meu nome no livro da vida é uma outra coisa. Não sejamos convencidos. É necessário sermos convertidos. Estou indo nessa direção, Cristo ele me chama, eu volto. E aquele caminho que eu seguia, já não sigo mais. Agora eu sigo o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados. Amados de Jesus Cristo, nós temos que ver que aqueles que entendem a mensagem do Evangelho e as pratica e confessam, são pessoas que, por intermédio da fé, como está lá em Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Basta entender. Eu entendi. Só Jesus Cristo salva. Então, pela fé, eu creio que só Jesus Cristo salva. Então, ele é o Salvador. Eu sou o inimigo dele. Eu vivo em pecado. Ele é santo. E pecado não entra no céu. Mas eu quero ir para o céu. O que é que eu faço para ir para o céu? Trago o céu para a minha vida. O Senhor do céu para a minha vida. E procuro viver em santidade. Como é santo aquele que vos chamou, assim sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Eu não sou santo para me orgulhar da minha santidade e dizer aos outros que eu sou mais santo do que os outros. Que minha igreja é melhor do que a igreja dos outros. Eu procuro santificar a minha vida porque eu quero agradar aquele que me chamou, aquele que morreu no meu lugar, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que escreveu meu nome no livro da vida. Amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, aqueles que sabem que Jesus morreu para perdoar os pecados, para salvar e transformar as vidas. A vida de um crente, ela é transformada pelo poder de Deus. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que minta não minta mais, aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que enganava os outros não engana mais. Ora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amados de Jesus Cristo, há ainda, naqueles que vamos falar de Jesus Cristo, que já ouviram falar de Jesus Cristo, mas nunca deram um passo decisivo de fé e de arrependimento para entregarem a sua vida a Jesus. É sempre comum quando evangelizamos e chamamos as pessoas a crerem e a confessarem os seus pecados e mudarem as suas vidas, ela diz, agora não, eu sou muito novo. Agora não. Eu preciso curtir a vida ainda. Eu não curti nada ainda, eu sou novo. Tanta coisa para aproveitar nesse mundo. Agora não. As pessoas procuram postergar, né? Quando eu ficar velho, criar os meus filhos, me aposentar, aí eu vou ser crente. Mas a gente não sabe daqui a pouco o que pode acontecer. Que dia que a gente vai morrer? E se morrer agora? Onde vai passar a eternidade? Amados de Jesus Cristo, aqueles que nunca deram um passo decisivo de fé e de arrependimento. Em Mateus, capítulo 23, de 13 a 36, quando não estava sendo gravado, eu pedi para cada um dos irmãos lerem. Mas aproveitando que está sendo gravado, não para não dar oportunidade para os irmãos, mas para que a leitura seja acompanhada em Mateus 23, de 13 a 36, Jesus está falando aquelas duas classes das quais mencionei, escribas e fariseu. Mas olha só o recado que... E não é recado, não. A palavra de Jesus direta àqueles que se julgavam acima de tudo e acima de todos. A palavra começa muito forte. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Nem vós entrais, nem deixais entrar aos que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoram as casas das viúvas sobre o pretexto de fazerem prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do tabernáculo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E qualquer que jurar pelo altar é nada, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre ele,
Este é devedor, nécios, loucos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo sobre o que ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, que é o Senhor Deus. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Esse negócio de juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e deixai o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Condutores de cegos, coai um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidades. Fariseu cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o de fora se faça limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente mostram-se formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortes e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, na verdade, aparentam-se juntos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de impiedade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, nunca teria sido seus companheiros para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Porquanto eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que se derramou sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Por 8 vezes Jesus admoesta os que se julgavam perfeitos, mas viviam na imperfeição e no pecado, que não sejamos de maneira nenhuma hipócritas, pessoas que vestem-se como crente, cantam como crente, se adornam como crente, mas de crente não tem nada. Não é o que está no exterior, é o que está no interior. O Senhor fala, chama a atenção para uma vida genuinamente cristã, sem ser nominal. Usar da religião para conseguir realizar os seus prazeres, os seus intentos, as suas vontades. Importa que ele cresça, ele é Deus, e que eu diminua. Amados de Jesus Cristo, a nossa igreja não salva ninguém, mas o Deus da igreja, o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador. E todo aquele que nele crê e confessa o Senhor, o seu nome, como único e suficiente Salvador, crê,
tem fé em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo. Eu lembro da minha avózinha. Meu pai falava de Jesus para ela, se ela cria em Jesus, ela dizia, eu creio sim, mas eu creio em Jesus, Maria e José. Não, mãe, é só Jesus que salva. Eu sei disso, filho, mas eu creio em Jesus, Maria e José. E não teve quem fizesse a minha nona crer de uma outra forma. Muito piedosa, muito bondosa, sofrida, mas não entendeu. E a bondade dela, e a humildade dela, e tudo que ela passou, se não crer em Jesus Cristo pura e simplesmente, e tão somente e genuinamente, entregar a vida a Ele, confessar o pecado e ter a sua vida transformada, não é reza de corpo presente, de sétimo dia, de mês, de ano, de 10 anos e de 100 anos que vai tirar a pessoa de um lugar para colocar no outro. Não é através do sofrimento, não é através da caridade, não é através da reencarnação. É só Jesus. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para o céu. Você pode crer e pode não crer. Pode entender intelectualmente e não guardar os estatutos, não guardar os decretos e não obedecer. Pode até entrar em alguma igreja aí, botar um palitozão, pode na igreja botar o véu lá na cabeça, usar o vestidão, não raspar o sobaco, não raspar a perna, não tirar a sobrancelha, não cortar o cabelo. Isso não leva ninguém para o céu. O que leva o homem para o céu é a fé em Jesus Cristo, que por graça salva e transforma vidas. Então, amados de Jesus Cristo, você que recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que você possa ter sua fé genuína e não as condições que os escribas e os fariseus tinham. E viviam em perigo, negligenciando o dom de Deus e a grande salvação dada por Deus. Que você possa, amados de Jesus Cristo, entender que você não está para obstacular as pessoas de entrarem no céu. Mostre Cristo, fale de Cristo, mostre a palavra. Não se coloque como aquele que é sabido, que sabe tudo e que, em vez de trazer pessoas para Cristo, impede as pessoas de se chegarem a Cristo. Amados de Jesus Cristo, não nos preocupemos com tradições humanas sobre a palavra de Deus. Não nos preocupemos com a nossa aparência externa, mas nós devemos ter justiça, misericórdia e fidelidade verdadeira, não de rituais e aparências externas, mas que possamos mostrar quem nos salvou, quem está conosco. Mudemos o nosso modo de ser, de crer e de se comportar. E vamos refrear um pouco mais a nossa língua. Vamos falar menos coisas que entristecem o Espírito Santo. Vamos nos colocar no nosso lugar. Comecei essa mensagem falando que puleiro de pato é no chão. Os que se exultam serão os humilhados, mas aqueles que são os humilhados serão exaltados por Deus. Põe-se no seu lugar. Arrependa-se e mude a sua maneira de ser.
Mude a sua maneira de crer. Comporte-se, porque Deus está conosco todos os dias. Quando você fala qualquer coisa, dá uma olhada para ver se tem alguém olhando, não se apercebendo de que Jesus está junto. Ele sabe de cada coisa. Então, viva na presença dele, agradando a ele e mudando o seu dia a dia, amando a ele, amando a si mesmo e amando ao próximo e testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. Deus os abençoe em o nome de Jesus Cristo. E você pode estar compartilhando esta mensagem, que até umas 10h30 da noite o pastor já compartilhou com vários grupos, várias pessoas aqui de Barueri, do estado de São Paulo, Brasil e do mundo inteiro. Você pode também estar compartilhando do amor de Deus, porque essa é uma palavra que alcança vidas. Ontem nós não tivemos a gravação e era uma mensagem para ser amplamente divulgada. Todas têm cunho evangelístico e abençoador. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.